Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Muito bom dia, 26 de abril de 2025, horário 10h23. Efetivamente, o procedimento da Interpol, ele se fez presente no Vaticano. Ainda estamos em capturas pela Interpol, 79 mil alvos. E houve um atrito entre a segurança do Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva,
que ele se retirou às pressas, vendo que as autoridades da segurança do Luiz Inácio Lula da Silva não poderiam conter o contingente da Interpol com as autoridades italianas. Então se fez o grupo de Carabinieri e procedemos a cercar a aeronave no aeroporto e, por enquanto, estamos vendo a possibilidade de abdicar o governo deste estelionatário, falsa identidade, Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, e que se encontravam lá elementos dirigentes do MST, terrorista. Ele é um militante do PT que se encontrava lá, também com a prisão decretada, e vários outros. Estava também o Lewandowski, que tem a prisão decretada pela Interpol, e que, claro, eles são alvos, como são alvos agora na República Federativa do Brasil, já que a Interpol tomou posição no território da República Federativa do Brasil, porque está interditado o governo federal da República Federativa do Brasil. Se encontram todos baixo a tutela e curatela da USAID. Já tomamos Venezuela, estamos divulgando as informações ao qual alegam que Maduro teve um infarto fulminante, cheirou a noite toda, não dormiu, e pela manhã ele teve um infarto fulminante. O porta-aviões americano já se encontra no porto da Venezuela. As embarcações de apoio cercaram toda a capital e estamos procedendo com a captura dos alvos no Caribe. E estamos aguardando que o Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, quem está ocupando o lugar dele é o Moacir, conjuntamente com Lewandowski, Barroso, todo mundo que se evadiu lá para a Europa e que tem a prisão internacional determinada pela Interpol. Eles não são unicamente captura no Vaticano, como também tem captura em toda a Europa. Então nós estamos procedendo com as prisões. Aqui no Brasil já temos o posicionamento e não podemos revelar mais nenhuma informação porque é todo o procedimento militar. Mas tenham certeza que estamos aguardando a chegada deste farsante Moacir
para ser levado às oitivas. Ele como GovBR. E aqui estes filha da puta, âncoras da TV Globo, de vários jornais, não informam, já que todos, principalmente o Moacir, conjuntamente com os seus coautores, se evadiram da vaticínia do Vaticano, mas estão todos já com a prisão determinada, internacional. Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Chiapano, Chiapano com 2P de papai, CHIA 2P de papai ANO, @gmail.com. Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510 466 447 34, Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Agradecemos a todos por qualquer dinheiro faz uma diferença, porque vai juntando. Então é R$4, 90 centavos, R$5, R$10. Agradecemos a todos vocês. Terezinha, obrigado. Agradecemos no fundo do coração. Muito obrigado, povo brasileiro. Tenham certeza de que eu sou monitorado. Os proventos que eu recebo das doações não passam de R$3.000, R$2.000, já que o povo brasileiro fala, tem muita gente para dar ajuda ao senhor Oscar, e certamente os que me ajudam, esse aporte faz milagre. Estica que nem chiclete. Mas não passa disso. R$2.000, R$3.000, quando estamos bem, né? Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E estou muito feliz, já que foi tudo descoberto. Nós temos as investigações do procedimento da USAID com o FBI, com a CIA, que através do adido militar, cônsul na época do Irã, no Irã, e que hoje ele está cônsul nos Estados Unidos da América, dando albergue, dando posição jurídica a brasileiros que se encontram nesse consulado e que não são brasileiros. Os que se encontram naquela região são espias do Hamas, do Estado Islâmico, do Hezbollah, do Irã, com documentos brasileiros, passaporte e carteira de identidade do Brasil.
e em realidade são terroristas no território americano, dos Estados Unidos da América. No dia que foi feito o levantamento e o julgamento da fraude nas dependências de imigração dos Estados Unidos da América, o superintendente da Polícia Federal, esse baixinho filha da puta, ouviu, superintendente da Polícia Federal? Tu é espião, tu tá fudido. Então ele pegou um avião, uma aeronave, ele sozinho, foi se encontrar com o cônsul do Irã, brasileiro, né? Que trabalhou para Dilma e que agora é cônsul nos Estados Unidos da América, em cuja região se encontram brasileiros que não são brasileiros. São espias e sabotadores terroristas nos Estados Unidos da América com documentação e passaporte brasileiro. E que as autoridades americanas já estão procedendo às investigações. Então queremos dizer para vocês, Supremo de merda e a puta que os pariu, Dino filha da puta, vocês aí, todos vão afrontar o pelotão de fuzilamento, abdicar, é vocês reconhecerem que a casa caiu. Entenderam? Vocês mantêm sequestrado brasileiro no calabouço, a tortura. E não vamos permitir. E vamos levar vocês e os seus representantes no Exército Brasileiro, comodoros e brigadeiros, que procedem vocês a querer lhe dar legitimidade aparente, quando vocês são uma organização do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, são os filhos da puta, assassinos de brasileiros. Vocês, seus sindicatos de merda, filhos da puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na investigação do reduto, do conluio, da propina, do suborno, do sequestro, do extermínio da raça humana. ONU, 196 países, seus funcionários públicos, seus juízes togados, todos a enriquecer e a querer submeter a humanidade. E todos e tem que ficar preocupado, sim, porque enquanto houver diálogo, vocês continuarão vivos. Mas se preocupem quando não houver mais diálogo, porque aí já é o extermínio. E este é o momento. As tropas internacionais já se encontram no Brasil. Fim de carreira para vocês, seus filhos da puta. Entenderam? Fui claro?
Viralize isto. Yes, sir. What happened? Está mais do que claro que o Equador será usado como base estratégica para lançar ofensivas contra a Venezuela. Neste exato instante, estão formando combatentes em solo equatoriano, com centros de preparação operando ativamente. Diante disso, Diosdado entrou em completo desespero. Atenção total, povo venezuelano. O número 2 da tirania está visivelmente apavorado e tem demonstrado isso nas últimas horas. Desde que Erik Prince pisou em território equatoriano, Diosdado não conseguiu mais pregar o olho. A presença de Prince tem sido como uma sombra constante em sua nuca. Mas o que elevou ainda mais o medo foi a vitória de Daniel Noboa nas eleições presidenciais do Equador, pois ele continuará aliado ao chefe da tropa de elite Blackwater, que sem dúvida seguirá seu plano para enfrentar o regime. Durante seu programa costumeiro, com El Mazo Dando, Diosdado não conseguiu esconder o pânico. Chegou a admitir com bastante receio que o próximo a cair pode ser ele próprio ou o líder da ditadura, Nicolás Maduro. Com voz trêmula, revelou que há uma base militar montada no Equador com a intenção clara de lançar um ataque contra Miraflores em breve. E como se não bastasse, soltou: "Lembra quando eu disse que haveria fraude no Equador? Pois é, a Cifre acertou de novo. Conheço Cori há anos. Ela é trapaceira e eu percebi tudo logo no começo." Ele afirma que tudo seguia um roteiro previsível. Não é coincidência que fizeram um espetáculo televisivo com Erik Prince, fingindo que atacavam gangues violentas, quando na realidade estavam negociando com as máfias locais para manter o controle do poder. Também não foi ao acaso que Leopoldo Lopes se manteve ativo no Equador, bem próximo ao partido de Noboa, acompanhado por figuras de destaque da Vontade Popular, como Luiz Magallanes. Muito menos é coincidência que Cori tenha enviado membros da Sumati para legitimar a controversa eleição de Daniel Noboa. O Equador virou palco central de articulações contra a Venezuela e contra toda a região. Para deixar ainda mais evidente, o país será o novo ponto de apoio para ofensivas coordenadas contra o território venezuelano. E por isso, as primeiras a parabenizar Noboa foram figuras como Maria Elvira Salazar e a própria Cori, reafirmando que, com Noboa no poder, a missão delas é libertar a região. Mas libertar de quê? Ninguém explica. Segundo Diosdado, o regime não teme ninguém e jamais cairá. Contudo, por que então tanto pavor ao mencionar Erik Prince? Um mercenário declarado que agora está no Equador montando campos de treinamento para forças paramilitares e, segundo ele, até mesmo terroristas. Prince aparece em vídeos ao lado do presidente equatoriano. Diosdado grita: "Viram? Esse homem é um mercenário, um terrorista e está nos Estados Unidos. Eles sabem disso e mesmo assim não fazem nada." E em seguida, parte para outro argumento. Depois dizem que os venezuelanos que migram são todos bons. Mentira! Não são todos bons. Em meio ao caos, ele tenta se confortar dizendo que os voos de repatriação vão voltar. Nós avisamos no programa, sem truques nem armadilhas. Diosdado não consegue mais disfarçar. Está inquieto, olhando para todos os lados, como quem espera ser pego de surpresa a qualquer momento. A simples menção do nome Erik Prince o faz tremer. Isso porque, ao contrário das habituais ameaças vazias da oposição venezuelana, Prince representa uma ameaça real. Não apenas tem o apoio do governo equatoriano, como também está cercado por alianças internacionais e grupos de elite altamente treinados. Segundo fontes próximas ao Palácio de Miraflores, o nome de Prince virou assunto constante entre os generais do alto escalão. Eles sabem que algo está sendo preparado fora do país e que desta vez não terão como frear, com discursos ou propaganda. A aproximação de Prince com Noboa vem desde o primeiro turno. Desde então, operações secretas foram iniciadas. Treinamentos, encontros com ex-militares venezuelanos no exílio, além de reuniões com líderes de facções do crime organizado que já romperam com o regime de Maduro. O plano é mais complexo do que parece. Envolve sabotagem interna, apoio de potências estrangeiras e uma possível intervenção relâmpago para neutralizar o alto comando da ditadura. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, os indícios são fortes e os próprios chefes chavistas não negam atenção. A cada novo passo de Prince, mais nervosas ficam as aparições públicas de Diosdado, que já não consegue esconder os olhos arregalados e o tom cada vez mais agressivo.
Enquanto isso, nos bastidores da política latino-americana, há movimentações, discretas, mas decisivas. Daniel Noboa, jovem presidente do Equador, firmou novos acordos de segurança com agências norte-americanas e israelenses. Nos bastidores, fala-se até em colaboração com unidades táticas que operam fora dos protocolos da ONU. Esses grupos, muitos deles remanescentes da própria Blackwater, são especialistas em incursões rápidas, desestabilização de regimes e apoio a movimentos armados locais. Erik Prince, por sua vez, tem usado sua influência para recrutar ex-militares e ex-policiais que desertaram da Venezuela nos últimos anos. Esses homens, treinados e conhecedores do território venezuelano, seriam peças-chave para qualquer operação futura. Em resposta, Diosdado iniciou uma série de viagens não anunciadas dentro da Venezuela, buscando garantir a fidelidade das tropas e tentar reorganizar sua rede de lealdade. Fontes revelam que ele está especialmente preocupado com regiões próximas à fronteira com a Colômbia e o Brasil, onde a influência do regime tem diminuído consideravelmente. Ao mesmo tempo, Maduro autorizou um aumento de recursos para as chamadas Unidades Populares de Defesa, grupos paramilitares que atuam como milícia interna. Mas há dúvida se essas forças têm real capacidade de resistência frente a um ataque coordenado e bem armado. A paranoia se instalou, e já há rumores de purgas internas no alto escalão militar venezuelano, sob suspeita de traição ou conluio com grupos rebeldes. O cerco se fecha. O regime percebe que não tem mais o controle absoluto da situação, e que seus aliados na região estão em declínio. A Argentina vive um momento de transição, o Peru enfrenta uma crise institucional profunda, e o Chile tem se afastado das pautas bolivarianas. Nesse cenário, o Equador se transforma na nova base de operações contra a ditadura venezuelana. Diosdado sabe disso. É por isso que repete em seu programa: eles vão tentar algo, estão treinando gente lá, se preparando para invadir nosso país. Mas não vamos deixar. A insistência em negar uma ofensiva iminente só revela o contrário. Eles sabem que o relógio está correndo contra eles. A estratégia de Erik Prince passa por 3 eixos: inteligência, infiltração e desestabilização. Primeiro, ele aposta na coleta de informações privilegiadas, com o apoio de redes de dissidentes que ainda operam dentro da Venezuela. Esses informantes, muitos dos quais mantêm cargos de médio escalão no governo ou nas forças armadas, têm fornecido dados valiosos sobre movimentações de tropas, localização de arsenais e até o itinerário de figuras-chave do regime. Em segundo lugar, Prince trabalha para infiltrar agentes treinados nos próprios territórios chavistas, especialmente nas regiões fronteiriças e nas áreas controladas por milícias. A terceira etapa, talvez a mais perigosa, envolve fomentar levantes locais, greves, sabotagens e até pequenos ataques cirúrgicos, criando um clima de caos que possa justificar uma ação maior. O mais impressionante é que tudo isso vem sendo articulado sem que Prince apareça diretamente. Ele não dá entrevistas, não aparece em reuniões públicas e evita qualquer exposição midiática. No entanto, sua presença é sentida em cada movimentação. Noboa nunca o menciona, mas também não desmente sua relação com o empresário. Os serviços de inteligência venezuelanos sabem que Prince está por trás de operações recentes, como a destruição de um depósito de armas do exército no estado de Apure e o ataque cibernético que desestabilizou o sistema de comunicação do Ministério da Defesa. Fontes internas admitem que estão perdendo o controle sobre determinadas regiões, especialmente aquelas onde há a presença de narcotraficantes que romperam com o cartel de Los Soles. Essa tensão crescente tem forçado Diosdado a multiplicar seus discursos inflamados. Em seu programa de televisão, ele passou a dedicar mais tempo a alertar sobre a nova ofensiva imperial e a acusar publicamente antigos aliados de traição. O tom mudou. Não é mais apenas retórica bolivariana, mas uma clara tentativa de intimidar potenciais desertores e manter o controle com base no medo. No entanto, quanto mais fala, mais evidente fica que está encurralado. Analistas apontam que nunca antes Diosdado se mostrou tão vulnerável em público. O homem que antes era o grande estrategista do regime, hoje parece reagir aos fatos em vez de controlá-los. Seus ataques a Prince e a Noboa revelam que ele perdeu a iniciativa política e militar. Enquanto isso, exilados venezuelanos em Miami, Bogotá e Madrid afirmam que finalmente há esperança de uma mudança real. Muitos deles estão sendo recrutados para compor uma força-tarefa que, segundo relatos, poderá ser ativada em breve. São ex-militares, ex-agentes de inteligência,
combatentes treinados que conhecem os caminhos e os pontos fracos da estrutura chavista. A operação, ainda em fase de preparação, seria coordenada a partir do Equador, com apoio logístico internacional e cobertura estratégica. A ideia não é um ataque direto, mas uma série de movimentos simultâneos que minem a base do regime, de dentro para fora, abrindo caminho para uma intervenção que possa ser justificada por motivos humanitários e democráticos. Os aliados de Maduro observam tudo com crescente inquietação. Cuba já enviou assessores para reforçar a segurança do Palácio de Miraflores, enquanto o Irã mantém técnicos em áreas estratégicas de comunicação e armamento. Mas há uma percepção generalizada de que nem mesmo esses parceiros tradicionais seriam capazes de impedir uma operação bem coordenada, apoiada por tecnologia avançada e motivada por anos de abusos documentados internacionalmente. Erik Prince não se move sem respaldo. Ele sabe exatamente onde está pisando e, acima de tudo, sabe o que está em jogo. Não se trata apenas de derrubar Maduro, mas de desarticular uma estrutura que alimenta corrupção, narcotráfico e repressão em toda a América Latina. Dentro do regime, o clima é de paranoia. Nos corredores do poder chavista, ninguém confia em ninguém. Generais se espionam mutuamente, ministros evitam falar ao telefone, e até reuniões presenciais passaram a ocorrer em locais secretos, longe das câmeras e dos microfones habituais. Diosdado Cabello, por sua vez, reforçou sua segurança pessoal e trocou de residência 3 vezes nas últimas semanas. Fontes próximas relatam que ele dorme em locais diferentes a cada noite, evitando rotinas e limitando ao máximo os deslocamentos públicos. Nicolás Maduro também tem adotado novas medidas de proteção. Blindagem adicional em seus veículos, alteração de sua agenda oficial em cima da hora e até simulações de atentados para treinar sua equipe de segurança. Tudo isso revela que, por trás dos discursos triunfalistas, reina o medo. O cerco internacional também se fecha. Informações divulgadas por jornais norte-americanos e espanhóis indicam que os Estados Unidos, embora não confirmem publicamente, têm conhecimento detalhado das ações de Erik Prince e de suas conexões com Noboa. A estratégia americana parece ser a de manter distância formal, mas facilitar a movimentação de recursos, inteligência e contatos estratégicos. É uma guerra híbrida, sem tanques nem soldados com bandeiras, mas com drones, sabotagens cibernéticas e agentes que operam nas sombras. Nesse contexto, a aliança entre o novo presidente equatoriano e o magnata da guerra pode mudar o tabuleiro político da região de forma irreversível. E enquanto isso, a população venezuelana segue vivendo a tragédia cotidiana. Falta comida, falta remédio, falta esperança. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, há um movimento concreto nos bastidores. Não é uma simples conspiração, não é uma fantasia da oposição, mas um plano articulado com recursos, inteligência e objetivos claros. Erik Prince, o homem que por décadas esteve por trás de operações secretas nos pontos mais quentes do planeta, enxerga na Venezuela um cenário pronto para a ação. E Noboa, jovem, ousado e politicamente audacioso, oferece a estrutura legal e diplomática para tornar isso viável. Não se sabe ainda quando, nem como, esse plano será acionado. Mas todos os sinais apontam para uma janela de oportunidade nos próximos meses. As eleições legislativas previstas na Venezuela são vistas por muitos como o momento ideal para uma ofensiva coordenada, aproveitando o foco da mídia internacional e o desgaste acumulado do regime. Analistas acreditam que, se houver uma ruptura, ela não virá com tanques nas ruas, mas com um colapso súbito da cadeia de comando chavista, impulsionado por deserções e perda de controle em áreas estratégicas. A queda não será um espetáculo, mas um apagão progressivo. Erik Prince sabe que cada movimento conta, e está jogando um xadrez de alto nível. Se vencer, será lembrado como o homem que desmantelou o último bastião do chavismo. Se fracassar, terá fornecido ao regime uma desculpa para endurecer ainda mais a repressão. Por isso, age com precisão, silêncio e paciência. E Noboa, consciente dos riscos, parece disposto a pagar o preço de abrigar em seu território o que muitos consideram uma operação de libertação. A história julgará os dois. Mas o que está claro é que a Venezuela nunca mais será a mesma. Se você gostou deste conteúdo, aproveite para se inscrever no canal Fronteiras em Foco, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos dessa história que pode mudar o rumo da América Latina. Até a próxima. Você disse também que o ex-presidente Lula afirmou, abre aspas,
O poder judiciário não vale nada. O que vale são as relações entre as pessoas. Fecha aspas. Isso é correto? Correto. Vossa Senhoria sabia que o ex-presidente Lula era muito próximo da empresa Odebrecht? Sabia. Em algum momento isso ficou claro durante a reunião? Não, ficou claro depois, né? Depois que eu saí de lá é que eu vi que estava claro. Por quê? E porque, quer dizer, essa relação entre as pessoas que o presidente se referiu, quer dizer, eu pensei que eu também já estava fazendo parte de ser amigo do presidente Lula. Mas, na verdade, quer dizer, ficou demonstrado de que o presidente Lula, já naquela época, já vinha fomentando o desenvolvimento da Odebrecht. Quer dizer, a Odebrecht era uma empresa, quando terminou o governo Fernando Henrique Cardoso, o Dr. Ivo Soares, que era o diretor da Petrobras, a gente tendo uma conversa, ele estava dizendo que a Odebrecht, a Braskem, estava numa situação muito delicada e muito ruim nessa época. O grupo Odebrecht faturava 5 bilhões de reais no final do governo Fernando Henrique. Hoje fatura 120 bilhões. O senhor entende, então, que o ex-presidente Lula estava defendendo os interesses da Odebrecht? Entendo. A China, tradicionalmente conhecida por sua diplomacia cautelosa, deu um passo sem precedentes ao advertir a Rússia para se retirar da Ucrânia. Não se trata de uma sugestão ou comentário brando, mas de um aviso ousado feito pelo presidente Xi. Este desenvolvimento surpreendente segue intensas discussões entre autoridades chinesas e russas. Acontece que esse movimento ousado vai muito além da estabilidade regional. Trata-se de alianças em mudança, novas administrações e de agradar Donald Trump, o recém-reeleito presidente dos Estados Unidos. Mas o que levou a China, o aliado mais forte da Rússia, a agir de maneira tão agressiva? O que Donald Trump tem a ver com isso? E como Putin está reagindo a essa advertência inegociável para sair da Ucrânia? Neste vídeo, responderemos a todas essas perguntas e muito mais. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. El presidente Trump dice que Estados Unidos está hablando activamente con China para conseguir un acuerdo comercial justo. Escuchamos sus comentarios sobre el comercio entre Washington y Beijing. Los paneles solares de fabricación china podrían enfrentarse a nuevas tasas arancelarias masivas, algunas de hasta un 3.400%, pero hay más sobre este tema. Y está previsto que un caso de agente extranjero vaya a juicio este verano. Linda Sun, ex ayudante de 2 gobernadores de Nueva York, se enfrenta a acusaciones de que ayudó a promover los intereses de China mientras era funcionaria del Estado. Vea esto y otros temas en profundidad con nosotros en China en Foco. Ustedes recuerdan que les decía que la vice estaba llegando, esta Delcy Rodríguez, a Rusia. Ahí la tenemos en foto. Llegó a Moscú porque esta semana en Rusia se celebra una semana de la energía. Pero esto ha abierto unos interrogantes importantes. Y es que en muchos de los casos, cuando estos criminales tienen orden de captura o circular roja por la Interpol, Europol o la Justicia Penal Militar, etcétera, y pasan por un espacio aéreo en donde este país ha dicho, si por aquí pasa, tranquilos que yo lo capturo. Pues puede suceder, hoy estaba escuchando unos informes que pueden salir aviones de la Fuerza Aérea de ese país, obligar a ese avión que aterrice, bajar a los tripulantes
y adivinen qué, capturarlo. Esto se pone bueno. O Tribunal Federal de Washington, D.C., permanecia em silêncio sepulcral enquanto o juiz John Stillman, com sua toga negra e expressão austera, fixava um olhar severo sobre a audiência. Aos 72 anos, Stillman construíra uma carreira imponente como juiz federal, carregando décadas de poder judicial em suas costas. Na primeira fileira, Karoline Leavitt observava atentamente o caso sobre um grupo de cristãos proibidos de realizar orações públicas em um parque da cidade. Aos 27 anos, Karoline já havia feito história como a mais jovem secretária de imprensa da Casa Branca. Uma mulher de postura elegante e olhar resoluto, ela usava um blazer perfeitamente alinhado e, ao redor do pescoço, um delicado crucifixo, herança de sua avó e símbolo de uma fé inabalável que a guiava desde a infância. Stillman interrompeu abruptamente o julgamento, apontando um dedo acusador na direção de Karoline. "Senhorita Leavitt", sua voz ecoou pelo salão, com um tom de desdém quase palpável. "Esse símbolo religioso é completamente inadequado neste tribunal federal. Você está multada em $500 por conduta imprópria." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Karoline manteve a compostura, seus olhos fixos no juiz. "Com todo respeito, meritíssimo", respondeu ela com voz firme e sem hesitação. "Estou apenas observando como representante oficial da Casa Branca." O rosto de Stillman enrubesceu de indignação. "Fanáticos como você são perigosos para este sistema", vociferou ele, elevando a voz para que todos ouvissem. "A cruz não pertence aqui." A declaração pairou no ar como um punhal. Karoline sentiu o peso de todos os olhares. Alguns chocados, outros satisfeitos com a humilhação pública. Ela tocou discretamente o crucifixo, sentindo seu contorno familiar contra a pele. Sem demonstrar qualquer emoção, levantou-se calmamente e dirigiu-se à saída do tribunal, mantendo a dignidade em cada passo. Apenas quando atravessou as pesadas portas de carvalho, Karoline permitiu que a indignação surgisse em seu olhar. Ela pegou o telefone, discando rapidamente enquanto caminhava pelo corredor de mármore. "Michele, é Karoline. Preciso de você. Agora." O escritório de Karoline na Casa Branca, normalmente um santuário de ordem e eficiência, refletia agora a tempestade interna que ela enfrentava. Documentos espalhados sobre a mesa, a luz azulada do computador iluminando seu rosto determinado enquanto digitava furiosamente. Na tela, o rascunho de um processo por difamação e violação da primeira emenda contra o juiz John Stillman. O valor, $800 milhões. Quando Michele Norton entrou na sala, trouxe consigo uma presença quase elétrica. Aos 45 anos, Michele havia construído uma reputação formidável como a caçadora de juízes. A advogada conservadora que não hesitava em enfrentar o establishment judicial quando este ultrapassava seus limites. "Então", disse Michele, analisando o rascunho no computador de Karoline, "Stillman te multou por usar um crucifixo e te chamou de fanática perigosa na frente de uma sala cheia de pessoas." Karoline assentiu, seus olhos nunca abandonando a tela. "E em público, com testemunhas", completou. "Ele disse explicitamente que a cruz não pertence aqui." Michele sorriu. Um sorriso frio, calculista. O sorriso de um predador que acabara de identificar sua presa. "Stillman não está apenas perseguindo você. Caroline", observou ela apoiando-se na mesa. "Ele é um peão, um instrumento da elite liberal tentando enfraquecer o presidente Trump através de você. Eles sabem que você é uma arma poderosa para a administração. Jovem, articulada, inabalavelmente conservadora. Derrubá-la seria um golpe significativo." Karoline girou a cadeira para encarar Michele diretamente. "Quero que ele sinta a mesma pressão que senti naquele tribunal", disse,
com uma intensidade contida na voz. Quero que ele entenda que não escolheu apenas a pessoa errada para intimidar, escolheu a causa errada para atacar. Michelle colocou o arquivo que carregava sobre a mesa e se sentou, cruzando as pernas com elegância calculada. Vamos processar Stillman por difamação intencional, enquanto processamos o Tribunal de DC por permitir viés antirreligioso, explicou ela, abrindo o arquivo. E o mais importante, vamos exigir que o Tribunal Federal acelere os procedimentos. Eles aceitariam isso? O dano à sua reputação é urgente, Caroline. Como figura pública e representante do presidente, cada dia que passa com essas acusações pairando sobre você constitui um dano contínuo. Eles terão que cumprir. Caroline aqueceu. Em seu rosto, mais que determinação, era uma declaração silenciosa de guerra. Pegando o telefone, discou um número familiar. Andrew, é Caroline. Preciso que juiz no tribunal se torne viral. Agora. Do outro lado da linha, Andrew Torres, o estrategista de mídia social da campanha de Trump em 2024, já começava a trabalhar. Aos 32 anos, Andrew tinha o talento de transformar qualquer história em uma avalanche nas redes sociais. Imediatamente, coordenou com influenciadores do TikTok e YouTube, empurrando o áudio do tribunal para as plataformas. Dentro de horas, a hashtag ultrapassou 50 mil menções com um vídeo viral mostrando Caroline de pé no tribunal, sua voz resoluta ecoando através dos alto-falantes de milhares de dispositivos em todo o país. Stillman pensa que está acima da lei, comentou um TikToker popular, mas Caroline mostrará a ele o que é justiça. Nas profundezas do Tribunal Federal, na discreta sala dos servidores, Ethan Brooks observava seu monitor com expressão vigilante. Aos 29 anos, este funcionário de TI do tribunal passava despercebido pelos corredores, mais uma face anônima no imenso aparato burocrático que mantinha a justiça funcionando. Ou, ao menos, era o que deveria fazer. Na tela azul à sua frente, uma série de e-mails trocados entre o juiz Stillman e a juíza Nancy Carver piscavam como faróis de uma conspiração. Ethan prendeu a respiração ao ler cada linha incriminadora. Precisamos ensinar uma lição à garota Leavitt, escreveu Stillman. Enviar uma mensagem clara ao Trump. Mire no crucifixo dela, respondeu Carver. Isso jogará os conservadores no caos. Eles não sabem como reagir quando seus símbolos são atacados. Ou correm como vítimas ou explodem em fúria. Qualquer reação será um desastre para a imagem dela. Ethan sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que estava testemunhando ia muito além de diferenças ideológicas. Era uma conspiração calculada para destruir a carreira de uma pessoa usando o poder do sistema judicial. Com as mãos ligeiramente trêmulas, encaminhou os e-mails para um endereço que havia pesquisado meticulosamente. O contato pessoal de Caroline Leavitt. Na Casa Branca, Caroline estava reunida com Michelle quando recebeu a notificação. Ao abrir o e-mail, seus olhos passaram rapidamente pelo conteúdo, sua respiração acelerando a cada linha lida. Michelle, chamou ela, girando o laptop para que a advogada pudesse ver. Acabamos de receber nossa munição nuclear. Michelle percorreu os e-mails, um sorriso predatório formando-se em seus lábios. Nosso amigo anônimo acabou de entregar Stillman em uma bandeja de prata, comentou, já calculando o impacto devastador daquelas evidências. Sem perder um segundo, Caroline encaminhou os e-mails para Andrew Torres. Publique, agora. Dentro de horas, a Fox News estampava sua manchete em letras garrafais. Juiz federal conspira para difamar secretária da Casa Branca. A hashtag #MêsJuiz no Tribunal explodiu nas redes sociais, ultrapassando 100 mil menções em poucas horas. Comentários indignados proliferavam. Stillman acabou, Caroline é uma lenda.
No apartamento que mantinha no centro de Washington, Stillman assistia aos noticiários com o rosto pálido como cera. Ele abriu seu laptop, tentando desesperadamente apagar e-mails do servidor do tribunal, mas uma mensagem de erro apareceu na tela. Sistema salvou cópias automáticas em servidor seguro. Contate administrador de TI. No canto silencioso da sala de servidores, Ethan Brooks observava seu monitor com um sorriso discreto nos lábios, tendo acabado de enviar uma dica para Linda Santiago, investigadora do Conselho Judicial de DC. A sala de arquivos do Tribunal Distrital de DC raramente recebia visitantes. Seus corredores estreitos e estantes empoeiradas guardavam o registro silencioso de décadas de justiça, ou da falta dela. Sob as luzes fluorescentes que piscavam ocasionalmente, Linda Santiago se movia com a precisão de uma caçadora. Aos 52 anos, Linda carregava 2 décadas de experiência investigativa, tendo derrubado juízes corruptos e descoberto esquemas que iam das entranhas dos tribunais federais até o Supremo. Sua mão deslizou sobre as prateleiras empoeiradas até parar em uma caixa de ferro com a etiqueta Registros Internos, Stillman. Abra, ordenou Linda à sua assistente, sua voz baixa, mas afiada como uma navalha. Enquanto isso, do lado de fora, a equipe investigativa vasculhava o escritório de Stillman. O som de passos e papéis sendo remexidos ecoava pelo corredor. O processo de $800 milhões movido por Caroline estava sacudindo Washington e Linda estava determinada a encontrar evidências para esmagá-lo completamente. Na Casa Branca, Caroline observava seu laptop, a tela iluminada por centenas de publicações sobre o caso. Ela clicou em um novo vídeo no TikTok. Um jovem reencenando Stillman, gritando com ela no tribunal, com a legenda "Caroline está queimando o sistema". Um sorriso breve passou por seus lábios, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas. Andrew Torres bateu à porta segurando um tablet. "Thompson acaba de fazer contato", disse ele com voz empolgada. "Ela tem o que precisamos." Thompson, a escrivã do tribunal, havia enviado uma mensagem breve. 12 anos de anotações. Stillman perseguiu símbolos religiosos. Me encontre hoje à noite. Caroline assentiu, sentindo a adrenalina crescer. Sabia que esta luta não era apenas por ela, mas por milhões de pessoas pisoteadas pelo sistema judicial. Em um pequeno café nos arredores de DC, Thompson, com o cabelo firmemente preso em um coque, deslizou um caderno encadernado em couro pela mesa para Caroline. Stillman multa cruzes. Intimida qualquer coisa ligada à fé, sussurrou, olhando nervosamente ao redor. Mas camisetas com slogans vulgares. Ele ri delas, deixa passar. O caderno listava dezenas de casos. Um homem multado em $400 por usar um broche de oração. Uma mulher muçulmana advertida por seu hijab. Estudantes proibidos de usar símbolos religiosos durante visitas escolares ao tribunal. Caroline folheou as páginas, seus dedos apertando firmemente a capa. "Isso é ouro", disse com voz baixa, mas resoluta. Thompson assentiu, seus olhos cintilando de medo. "Se ele descobrir que fiz isso, perco meu emprego", disse ela. Caroline colocou uma mão sobre o ombro da escrivã. "Você está fazendo a coisa certa. Vou protegê-la, Thompson, prometo." Simultaneamente, na sala de arquivos, Linda abriu a caixa de ferro, descobrindo o arquivo negro de Stillman. Um dossiê espesso documentando 200 casos de multas por símbolos religiosos ao longo de 5 anos, 80% direcionados a cristãos. Uma nota, manuscrita pelo próprio Stillman, a chocou profundamente. Manter o tribunal limpo de fanatismo religioso, prioridade máxima. Linda franziu o senho, passando o dossiê para sua equipe de análise. Imediatamente ligou para James Wilson, o oficial do tribunal que havia testemunhado o comportamento de Stillman ao longo dos anos. Wilson, parado do lado de fora do corredor do tribunal, falou em voz baixa ao telefone. "Contei 25 casos só no ano passado.
cruzes, broches, véus, ele multava todos. O dobro comparado a outras violações de conduta no tribunal. Linda anotou rapidamente, sentindo a teia de injustiça se desenrolando diante de seus olhos profissionais. De volta à Casa Branca, Caroline recebeu um e-mail de Linda com uma cópia digitalizada do arquivo negro. Ela leu cada linha, sua indignação aumentando a cada página virada. Imediatamente chamou Andrew. Publique tudo nas plataformas sociais. O público precisa saber quem Stillman realmente é. Em 30 minutos, a hashtag #juiz no tribunal ultrapassou 300.000 menções, com imagens das páginas do dossiê viralizando rapidamente. Uma publicação resumia o sentimento geral. Stillman multa cruzes, mas deixa camisetas com slogans vulgares passarem. Ele tem que sair. Caroline apareceu na Newsmax naquela noite, sua voz afiada como aço. Stillman não é um juiz, ele é um opressor da fé, e vou expô-lo completamente. Os telespectadores aplaudiram através das telas, a hashtag explodindo globalmente. No apartamento escuro, onde morava sozinho desde o divórcio, John Stillman assistia aos noticiários com o rosto pálido como cera. Seu telefone vibrava incessantemente. O Conselho Judicial convocara uma reunião de emergência. Ele abriu um e-mail, vendo uma notificação de Linda Santiago. Forneça explicação para as evidências em 24 horas ou enfrentará suspensão imediata. Suas mãos tremiam enquanto tentava ligar para Nancy Carver, mas ela não atendia. A juíza, antes sua aliada incondicional, agora o evitava como se fosse portador de uma doença contagiosa. Stillman percorreu seu telefone, vendo publicações zombeteiras por toda parte. Stillman, comece a fazer as malas. Bateu com força na mesa, sua voz quebrando. Ela é apenas uma garota. Como pode estar me destruindo assim? No fundo, porém, ele sabia que estava perdendo, não apenas o poder, mas tudo que construíra ao longo de décadas. Com dedos trêmulos, discou um número desconhecido, um facilitador que mantinha contatos para situações desesperadoras. Preciso sair dessa, sussurrou ao telefone, seus olhos frenéticos percorrendo o apartamento que logo precisaria abandonar. Enquanto isso, no escritório de investigação, Linda recebeu um novo e-mail de Ethan Brooks. Stillman estava recebendo ordens do senador Daniel Glenn, escreveu Ethan, anexando e-mails trocados entre Stillman e Glenn, uma proeminente figura liberal anti-Trump. Mire em Leavitt, escreveu Glenn em uma das mensagens. Desacredite-a, e Trump vacilará. Linda encaminhou imediatamente o e-mail para Caroline com uma nota concisa. Esta é a centelha que você precisa. Caroline leu o e-mail, seus lábios apertados em uma linha fina. Ligou imediatamente para Michelle Norton. Pegamos Stillman e Glenn. Intensifique o processo. Michelle, em seu escritório de advocacia, abriu um sorriso gélido. Eles não sabem com quem acabaram de se meter. Andrew, no quartel-general de mídia, empurrou o e-mail de Glenn para o X com a legenda: Stillman é um fantoche da elite liberal. O vídeo da Newsmax tornou-se viral, com comentários declarando: Caroline está rasgando o sistema em pedaços. Multidões começaram a se reunir fora do tribunal de DC, segurando cartazes com os dizeres Justiça pela Fé. Stillman, de seu apartamento, ouvia os cânticos através da janela. Fechou as cortinas, coração acelerado. Uma mensagem do facilitador chegou. Avião pronto, Suíça, amanhã. Stillman assentiu, mas seus olhos estavam vazios. Sabia que não estava apenas perdendo poder. Estava perdendo tudo. A sala de audiências do Tribunal Federal resplandecia sob a luz do sol matinal que penetrava pelas altas janelas, lançando padrões geométricos no piso de madeira polida. A tensão era quase palpável, preenchendo cada centímetro do espaço como uma presença física. Caroline Leavitt permanecia de pé junto à mesa do autor.
seu blazer marinho impecável, o crucifixo de prata brilhando como um desafio implacável ao sistema que tentara silenciá-la. O processo de difamação de 800 milhões de dólares contra John Stillman e o sistema judiciário de DC atingia seu ápice, alimentado por uma cascata de evidências, o arquivo negro de Stillman, o caderno de Thompson, os e-mails do senador Glenn e as mensagens criptografadas. Do lado de fora, a multidão de manifestantes rugia, seus cânticos ecoando através das grossas paredes. A imagem de Caroline dominava telas em todo o país. Hoje, ela não lutava apenas por si mesma. Estava desmantelando um sistema corrupto, com Stillman como o alvo a ser esmagado. Michelle Norton ajustou seus óculos, exalando autoridade enquanto organizava as evidências. Gravações de áudio, documentos digitalizados, depoimentos de testemunhas. À sua frente, Stillman sentava-se encurvado, sua presença antes imponente, agora diminuída, olhos inquietos com ansiedade. Nancy Carver, sua aliada, cabelos prateados firmemente presos, tinha o rosto pálido ao sentir a derrota se aproximando. A sala de audiências fervilhava, repórteres rabiscavam freneticamente, influenciadores transmitiam ao vivo e cidadãos comuns seguravam cartazes com os dizeres "Fé acima do medo". A juíza Amélia Ruiz, uma mulher severa conhecida por sua imparcialidade, bateu seu martelo, silenciando todo o ruído. "Prossiga com o autor", declarou ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Michelle abriu com precisão letal, projetando o arquivo negro de Stillman em uma grande tela. 250 casos de multas por símbolos religiosos ao longo de 6 anos, 80% direcionados a cristãos. "Isto não foi um erro", disse ela, apontando para a nota manuscrita de Stillman. "Religião é uma ameaça." A sala ofegou coletivamente. Michelle reproduziu o áudio do tribunal distrital, a voz de Stillman rosnando, chamando Caroline de fanática e lacaia perigosa. Continuou com o caderno de Thompson, listando multas seletivas, depois os e-mails de Glenn, instando Stillman a difamar Leavitt. Finalmente, revelou as mensagens criptografadas recuperadas por Ethan Brooks, onde Stillman planejava quebrar Caroline. A sala de audiências irrompeu em vaias, e Ruiz bateu seu martelo pedindo ordem. Caroline subiu ao banco das testemunhas, sua postura sólida como pedra, sua voz firme, porém ardente. "Stillman não apenas me multou por este crucifixo", disse ela, dedos tocando a corrente prateada. "Ele transformou a bancada de juiz em uma arma para esmagar minha fé e meu papel ao lado do presidente Trump." Ela encarou diretamente Stillman, que encolheu sob seu olhar. Ele pensou que poderia me difamar, mas subestimou o poder da verdade. Michelle apresentou o e-mail de Glenn e Caroline leu em voz alta. "Leavitt é o ponto fraco de Trump. Destrua-a." Sussurros se espalharam pela sala. Uma mulher na audiência murmurou: "Ela não pode ser parada." O advogado de Stillman, Victor Glenn, sem relação com o senador, tentou desviar, argumentando que as ações de Stillman foram procedimentais. Michelle contra-atacou, chamando Linda Santiago como testemunha. Linda, irradiando autoridade, testemunhou sobre o arquivo negro e a tentativa de Stillman de apagar evidências. Um crime federal. James Wilson seguiu, sua voz baixa recontando 30 casos de multas por símbolos religiosos em 1 ano, ignorados pelos colegas de Stillman. Thompson, tremendo mas resoluta, descreveu o viés de Stillman. Ele zombou do anel de oração de um menino, mas ignorou camisetas com slogans vulgares. Ethan Brooks, o denunciante da TI, detalhou a recuperação das mensagens apagadas, ganhando um aceno de Caroline. Cada testemunha apertava mais o laço ao redor de Stillman.
O contra-interrogatório começou e Michelle chamou Stillman ao banco das testemunhas. Ele cambaleou para frente, suor escorrendo em sua testa. Você mirou na senhorita Leavitt para minar o presidente Trump? Michelle perguntou, sua voz afiada como uma espada. Stillman gaguejou. Eu estava apenas sendo neutro. Caroline, da mesa do autor, foi autorizada por Ruiz a se levantar. Neutro! Desafiou ela, sua voz trovejando como uma tempestade. Você multa meu crucifixo, mas desculpa slogans vulgares. Você recebeu ordens do senador Clenny para me derrubar. Por quê? A sala prendeu a respiração. O rosto de Stillman desmoronou, sua voz quebrando. Fui pressionado. Clenny disse que era estratégia. Ofegantes ecoaram pela sala. O martelo de Ruiz permaneceu silencioso. Michelle prosseguiu, exibindo a nota de Stillman. Religião é uma ameaça. Esta é sua neutralidade? Questionou ela. Stillman, encurralado, rompeu em lágrimas. Eu não queria... Estava apenas seguindo ordens. A sala de audiências explodiu. Gritos de mentiroso, ressoando enquanto Caroline, inabalável, avançava. Você escolheu me difamar e a incontáveis outros por sua fé. Traiu a justiça. Stillman colapsou em sua cadeira, lágrimas escorrendo enquanto Ruiz pedia ordem. Carver, observando, cobriu o rosto, sabendo que seu próprio julgamento se aproximava. Michelle chamou Carver, cujo testemunho desmoronou sob pressão. Você conspirou com Stillman para atingir a senhorita Leavitt? Michelle perguntou, apresentando um e-mail onde Carver escreveu. Ataque a fé dela. Vai machucar. Carver hesitou. Foi apenas uma sugestão. Mas Michelle contra-atacou com as mensagens recuperadas por Ethan, provando coordenação. Carver cedeu, admitindo. Pensamos que teríamos sucesso. Vaias explodiram e Ruiz advertiu a audiência, mas o dano estava feito. Stillman e Carver estavam expostos. Seu complô revelado diante do público. Sob o céu cinzento de uma pista de pouso privada nos arredores de Washington, D.C., John Stillman, outrora um juiz poderoso, agora se encolhia em um casaco preto, boné escondendo metade de seu rosto. Um pequeno jato aguardava, motores zumbindo suavemente, pronto para levá-lo à Suíça, país sem tratado de extradição com os Estados Unidos. Após o brutal julgamento federal onde Caroline Leavitt o esmagou com o arquivo negro, os e-mails de Clenny e depoimentos implacáveis, Stillman sabia que havia perdido. O processo de difamação de $800 milhões não apenas destruiu sua reputação, forçou-o a fugir, transformando-o em motivo de zombaria internacional. Stillman embarcou no avião, agarrando uma mala recheada de documentos e algum dinheiro. O facilitador, um homem magro chamado Marco, fechou a porta da cabine, sussurrando, ninguém sabe que você está aqui. Fique quieto. Stillman assentiu, mas seus olhos estavam vazios, sua mente repassando a imagem de Caroline no banco das testemunhas, sua voz trovejando. Você traiu a justiça. Abriu seu telefone, percorrendo o X uma última vez. Um post o atingiu duramente, sua imagem zombada como um palhaço, com a legenda Stillman foge, Caroline vence. Desligou o dispositivo, peito pesado. O poder que antes detinha agora era meras cinzas. Enquanto isso, na casa branca, Caroline sentava-se em seu escritório, a luz suave iluminando seu rosto enquanto assistia a um clipe do julgamento. Sua confrontação com Stillman, vista milhões de vezes. Andrew Torres bateu a porta, voz animada. Stillman fugiu. Fontes dizem que ele embarcou em um avião esta manhã. Caroline deu um sorriso frio. Fugir não o livrará da justiça. Ela tocou o crucifixo de prata em seu blazer, sentindo a força de seus apoiadores. Thompson, Wilson, Ethan e o público que se manifestava em seu nome. Linda Santiago ligou, voz firme. Temos um mandado federal. Stillman apagou evidências. Obstrução da justiça. Bom, respondeu Caroline. Traga-o de volta.
Em DC, a equipe investigativa de Linda vasculhou o apartamento de Stillman, encontrando um laptop com dados não apagados, confirmando suas comunicações criptografadas com Clene. Uma nota, manuscrita, apressadamente enfiada debaixo de uma escrivaninha, fez Linda pausar. Leavitt é muito forte. Preciso sair. Ela tirou uma foto, enviou-a para Caroline com a mensagem. Ele sabia que perdeu. O público explodiu quando a notícia da fuga de Stillman se espalhou. Um TikToker postou um vídeo. Um jato particular decolando, intercalado com Caroline no julgamento. Legenda: Stillman corre, mas Caroline é a tempestade. O vídeo atingiu 3 milhões de visualizações com comentários. Juiz, covarde. Leavitt é uma lenda. A mídia internacional juntou-se à caçada. Um repórter suíço flagrou Stillman em uma luxuosa vila em Genebra, escondido sob um pseudônimo. Imagens dele agachado, entrando sorrateiramente na casa, se espalharam pela CNN internacional com a manchete: Juiz americano foge após processo bombástico. Stillman se tornou o juiz fugitivo, com memes zombeteiros. Ele em um iate, com a legenda: Stillman pensa que a Suíça o salvará. Ele ligou a TV na vila, vendo seu rosto nos noticiários, a voz do âncora pingando sarcasmo. Da bancada de juiz a fugitivo, Stillman é uma piada global. Bateu com força na mesa gritando, mas ninguém ouviu. Em DC, Nancy Carver enfrentou consequências. O Conselho Judicial a suspendeu, lançando uma investigação baseada em seus e-mails e mensagens para Stillman. Um jovem advogado no tribunal de DC renunciou, tuitando: Não trabalharei sob a sombra de Stillman e Carver. O tribunal de DC, antes um símbolo de poder, agora cambaleava em crise, com outros juízes escrutinados por ligações com o Arquivo Negro. Linda realizou uma coletiva de imprensa, voz implacável. Stillman violou a lei federal. Vamos trazê-lo de volta. A multidão do lado de fora do tribunal aplaudiu, segurando cartazes. Caroline lidera, Stillman fracassa. Caroline realizou uma coletiva de imprensa na Casa Branca, em pé diante da bandeira americana. Voz calma, mas poderosa. Stillman fugiu, mas a justiça não. Conhece fronteiras. Ele pensa que a Suíça é um refúgio, mas o encontraremos. Ela ergueu o recibo da multa de $500 do julgamento inicial, agora emoldurado. Este foi o começo. Agora é vitória. As câmeras dispararam flashes, as redes sociais explodiram. Caroline é uma guerreira, dizia um post. Stillman corre, mas Leavitt é seu pesadelo. Ela encerrou a coletiva clamando: levantem-se pela fé e pela justiça, como fizemos hoje. Stillman, em sua vila em Genebra, abriu seu laptop, vendo o mandado federal. Tentou transferir dinheiro para uma conta offshore, mas o Departamento de Justiça bloqueou todas as transações. Uma mensagem de seu facilitador chegou. Eles sabem que você está aqui. Saia agora. Stillman entrou em pânico, olhando pela janela e avistando repórteres se reunindo. Fechou as cortinas, coração acelerado, sabendo que não tinha mais para onde fugir. Um noticiário suíço o chamou de fugitivo desprezível, e Stillman, pela primeira vez, sentiu a solidão absoluta. Caroline, na Casa Branca, assistia às notícias sobre Stillman, seus lábios se curvando em um sorriso sutil. Andrew entrou. Você conseguiu. Stillman é motivo de chacota global. Ela assentiu, tocando seu crucifixo. Isto não é o fim. A justiça continua. Do lado de fora, protestos se espalharam de DC para grandes cidades, com cartazes dizendo Caroline pela justiça. Um pastor escreveu no X: Leavitt não apenas venceu Stillman, ela venceu por todos nós. Caroline, contemplando as luzes cintilantes de DC, sabia que havia transformado um julgamento em um movimento, e Stillman, embora distante, não poderia escapar de sua sombra. Na cidade, os cânticos das multidões de manifestantes ecoavam, carregando cartazes com os dizeres Caroline pela justiça.
Após John Stillman, antes um juiz poderoso, tornar-se um fugitivo na Suíça, o processo de difamação de 800 milhões de dólares não apenas esmagou Stillman, desencadeou um movimento de reforma judicial, com Caroline como sua figura de proa. Publicações sobre Caroline ainda ardiam nas redes sociais, espalhando-se de DC para estados distantes, tornando-a um símbolo de justiça e fé. Michelle Norton entrou, um sorriso raro em seu semblante austero. O Tribunal Federal acabou de emitir sua decisão, anunciou, entregando uma cópia do documento. Você venceu, Caroline. Danos expressivos, e o Tribunal de DC deve se reformar. A quantia não foi divulgada, mas a decisão ordenou que o Tribunal Distrital de DC emitisse novos regulamentos proibindo multas por símbolos religiosos, a menos que causassem perturbação, e exigisse treinamento sobre a primeira emenda para todos os juízes. Caroline leu o documento, seu olhar intenso. Este é apenas o começo, disse, voz baixa, mas firme. Michelle assentiu. Você mudou o jogo. A notícia se espalhou rapidamente. A Fox News estampou a manchete. Leavitt vence, Stillman foge. Um pastor publicou. Caroline protegeu nossa fé. Andrew Torres enviou a Caroline um vídeo do julgamento que viralizou globalmente. Multidões se reuniram em um parque de DC, onde cristãos, antes processados por serem proibidos de fazer orações públicas, agora realizavam uma celebração. Eles convidaram Caroline para falar, exibindo faixas. Parque da Liberdade, graças a Caroline. Ela ficou em um pódio de madeira diante de centenas, voz ressoando. Stillman queria esmagar a fé, mas transformamos este parque em um símbolo de liberdade. A multidão aplaudiu, erguendo cruzes e cartazes. Outros estados tomaram medidas. O Texas aprovou uma lei protegendo símbolos religiosos em tribunais, citando o processo de Caroline. Flórida e Ohio seguiram o exemplo, tornando obrigatório o treinamento sobre a primeira emenda. O governador do Texas tuitou: Obrigado, Leavitt, pelo fogo da justiça. O Departamento de Justiça, impressionado com a vitória de Caroline, convidou-a a servir como consultora especial sobre liberdade religiosa. Ela aceitou, sentindo uma responsabilidade maior do que nunca. Um jovem advogado de Ohio escreveu: Você me inspirou a abrir uma clínica gratuita para vítimas de discriminação religiosa. Caroline leu, olhos brilhando, sabendo que seu movimento estava crescendo. Linda Santiago, no escritório do Conselho Judicial, divulgou um relatório final. Stillman violou a lei federal e Nancy Carver foi permanentemente removida. O Tribunal de DC prometeu supervisão transparente, nomeando um comitê liderado por Linda. Um jovem juiz tuitou: Leavitt nos forçou a olhar para nós mesmos. O judiciário será melhor. O apoio continuou com publicações. Caroline não apenas venceu um processo, está remodelando a justiça. Um TikToker criou um vídeo. O Parque da Liberdade de DC brilhando, intercalado com Caroline falando, legendado da cruz à liberdade. Caroline recebeu um e-mail de uma jovem. Stillman multou minha pulseira de oração. Você é minha heroína. Ela respondeu: Você é a heroína por manter sua fé. Andrew entrou, tablet brilhando. Você começou uma revolução, Caroline. Os protestos chegaram à Califórnia. Ela assentiu, olhando para as luzes cintilantes de DC. Stillman poderia ter fugido, mas seu legado, um sistema tendencioso, estava desmoronando sob a força dela. Ela abriu o X, vendo uma publicação de um estudante de direito. Estou estudando direito por causa de Leavitt. Ela provou que a justiça é real. Caroline Leavitt estava diante de um pódio no Congresso, luzes do palco iluminando seu rosto. O crucifixo de prata em seu blazer marinho, uma chama constante. Diante de legisladores, ela apresentou um plano para a reforma judicial nacional, voz ecoando:
Devemos proteger a fé de martelos injustos. O processo de 800 milhões de dólares contra John Stillman não apenas o derrotou, acendeu uma onda de mudanças do parque de DC a estados distantes. As redes sociais a chamavam de tocha inextinguível. Caroline, antes uma secretária de imprensa, agora era um símbolo, liderando o futuro da justiça. No auditório, Elise Stefanik aplaudia, olhos brilhando de orgulho. Um congressista tuitou: Leavitt não apenas derrotou Stillman, está moldando um novo judiciário. Caroline concluiu seu discurso enfatizando: a justiça não para quando o culpado foge. Milhões assistiram à transmissão ao vivo comentando: Caroline é o futuro. Um estudante de direito enviou um e-mail: você me inspirou a estudar Direito para Proteger a Fé. Caroline leu, coração aquecido, sabendo que seu legado estava criando raízes. Na Suíça, Stillman, escondido em sua vila em Genebra, enviou um e-mail de desculpas por um canal secreto. Eu estava errado, escreveu, oferecendo-se para auxiliar com treinamento judicial remoto. Caroline respondeu friamente: a justiça aceita reforma, mas não esquece. Ela encaminhou o e-mail para Linda Santiago, que supervisionava as reformas no Tribunal de DC. Linda, voz firme, confirmou: Stillman enfrentará o mandado onde quer que esteja. Uma publicação viral se espalhou. Stillman se desculpa. Tarde demais. Leavitt venceu. Sob um céu cintilante, Caroline sussurrou: a justiça não vem sozinha. Devemos lutar por ela. Um pastor escreveu: Leavitt nos ensinou que fé e verdade sempre prevalecem. Ela olhou sobre a cidade, coração transbordando de resolução. Stillman poderia correr, mas seu legado, um sistema judicial mais justo, perduraria. Obrigada por ficarem ao meu lado, ela mensageou. A publicação viralizou, encerrando um capítulo, mas abrindo um futuro onde Caroline liderava, inabalável. A história de Caroline Leavitt contra o juiz Stillman reflete tensões reais na sociedade americana contemporânea, especialmente em torno da liberdade religiosa, do viés judicial e do poder das mídias sociais na formação da opinião pública. A jornada de Caroline, de uma multa de $500 por usar um crucifixo, a um processo de 800 milhões, que desencadeou reforma judicial, demonstra como indivíduos determinados podem confrontar sistemas injustos com persistência estratégica. O Arquivo Negro de Stillman, revelando 250 casos de multas por símbolos religiosos, espelha disputas reais sobre discriminação religiosa em espaços públicos, como processos sobre símbolos cristãos banidos em escolas ou tribunais. O uso de redes sociais por Caroline para amplificar seu caso, alcançando milhões com a hashtag Juiz no Tribunal, reflete o papel das mídias sociais na formação da opinião pública americana atual, semelhante a movimentos como Me Too ou Black Lives Matter. A fuga de Stillman e as reformas subsequentes em estados como Texas, Flórida e Ohio sugerem que pressão pública e legal pode forçar mudanças sistêmicas, similar às reformas após escândalos judiciais recentes. A lição fundamental é que, na sociedade americana, onde liberdades individuais são defendidas, qualquer pessoa pode impulsionar mudanças alavancando a lei, a mídia e a comunidade. O que achou desta história? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir para continuarmos contando histórias impactantes como esta. Obrigado e até a próxima. Amigas y amigos de EBTV Miami, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Dígalo Aquí. Yo soy Rafa Mejías y estoy listo para darles todos los detalles del acontecer noticioso del día de hoy en los Estados Unidos, Venezuela y el mundo. ¿Con qué vamos a iniciar el día de hoy en el programa? Y es
que el senador Reed Scott le ha marcado nuevamente distancia al presidente usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿De qué se trata esto, no? Y es que durante una reunión con la comunidad venezolana en Florida, el senador republicano Reed Scott reafirmó su respaldo a Edmundo González, a quien denominó presidente legítimo de Venezuela, y a la líder María Corina Machado, quien desde el escenario y a través de sus redes sociales sostuvo y marcó al régimen de Nicolás Maduro, quien ya no cuenta con la complacencia de antes por parte de los Estados Unidos. ¿A qué hace referencia? Pues en sus palabras dijo: se acabaron los días en que el régimen de Maduro se aprovecha de Estados Unidos bajo las débiles políticas de apaciguamiento de la administración anterior, en alusión directa a la gestión de Joe Biden. El senador celebró que el gobierno del presidente Trump, junto a figuras como Marco Rubio, esté tomando medidas concretas para restablecer una política de presión efectiva, entre ellas la suspensión de las licencias petroleras, la designación del Tren de Aragua como la organización terrorista que es, y un llamado abierto a incluir al Cartel de los Soles y al DGCIN en esa misma categoría. ¿En qué insistió el senador Scott? En que es momento de cortar los fondos que sostienen al régimen y aumentar el aislamiento internacional de Maduro como vía para empujar un nuevo capítulo de libertad en Venezuela. Además, promovió un proyecto legislativo, Stop Maduro y Bolívar Act, que buscan restringir las operaciones financieras del régimen venezolano en territorio estadounidense. Ya eso está en marcha. Para muchos, este mensaje no solo es un acto de respaldo a la oposición venezolana, sino también una clara señal de que la administración Trump se endurece en las posturas de América Latina y vuelve a colocar a Venezuela en el centro de su estrategia hemisférica. Vamos a conversar de esto más adelante, pero ahora vamos con un joven venezolano quien fue arrestado sin orden judicial y deportado a El Salvador, un país donde no tiene vínculo, y estuvo desaparecido por más de 40 días. Hoy su familia confirma lo que tanto temía. Desarrollamos de qué se trata la historia de Neyerman León Rangel. Neyerber Adrián León Rangel fue detenido en el estacionamiento de su residencia en Texas por agentes federales. No había orden judicial, solo una revisión rápida. Le pidieron levantarse la camisa, vieron sus tatuajes y concluyeron sin pruebas que tenía vínculos con el Tren de Aragua. Lo arrestaron en el acto, le quitaron los documentos y desapareció. Durante más de 40 días, su familia no supo absolutamente nada. Su novia denunció el caso, medios como el Miami Herald presionaron por respuesta. Solo esta semana el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que León Rangel fue deportado, pero no a Venezuela. Lo enviaron a El Salvador, un país con el que no tiene relación alguna. Lo grave es que expertos coinciden en que el Tren de Aragua no usa tatuajes como pandillas centroamericanas, haciendo la comparación con los Maras Salvatrucha, la MS-13, y aún así ya hay decenas de venezolanos deportados por esa misma razón: tener tatuajes sin juicios, sin pruebas y sin la oportunidad a la defensa. Pues este caso refleja cómo el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos están dejando también sin garantías a cientos de migrantes, algo que lo hemos venido conversando aquí en el programa, y cómo un tatuaje puede convertirse en una sentencia. Ahí ven a este venezolano por el que ahora se está desarrollando esta noticia. Y una jueza de Milwaukee está en el centro de la tormenta, no por una sentencia polémica, sino por algo aún más grave, y es que el FBI la arrestó por supuestamente obstruir una deportación. ¿Fue una violación a la ley o un acto de justicia? Hoy el Poder Judicial y la política migratoria se enfrentan cara a cara y lo desarrollamos a continuación. Hannah Duggan, jueza del condado de Milwaukee, fue arrestada en el pasado jueves bajo cargos de obstrucción de procedimientos federales. El caso gira en torno a un inmigrante indocumentado que estaba bajo custodia y que ICE había solicitado para deportación. Según la acusación, la jueza habría intervenido en el proceso, retrasando deliberadamente su entrega a las autoridades migratorias, lo que para algunos es una falta grave, para otros representa una defensa del
debido proceso y los derechos humanos. Duggan, con una trayectoria marcada por el trabajo con poblaciones vulnerables, habría considerado que las condiciones del caso justificaban su decisión. Pero el FBI y el Departamento de Justicia no lo ven así. Alegan que su conducta interfirió con una orden federal en plena ejecución. Esto reabre un debate que Estados Unidos no ha logrado cerrar hasta el momento. ¿De qué se trata? ¿Hasta dónde puede llegar un funcionario local para resistirse a la política migratoria federal? Pues hay quienes apuntan a que esta acción responde a una ofensiva más amplia del gobierno contra jueces progresistas, sobre todo en ciudades santuarios como Milwaukee. Otros, en cambio, insisten en que nadie está por encima de la ley, ni siquiera una jueza con buenas intenciones. Ahora, la justicia, una vez más, entra en división entre la ley y el espíritu humanitario. El caso de Duggan puede además marcar también un precedente peligroso o necesario, dependiendo del punto que lo vean. Ahora quiero hablarles de un artículo publicado por The New York Times sobre el presidente Donald Trump, quien, según la publicación, llegó a la presidencia con promesas de control y poder, pero en una nueva encuesta del New York Times y Siena College, los votantes empiezan a sentir que ha cruzado la línea. Veamos de qué se trata. Pues una mayoría de estadounidenses cree que el presidente Donald Trump se ha excedido en el uso del poder ejecutivo. La encuesta señala que su estilo, definido por órdenes agresivas, recortes drásticos y mano dura en inmigración, comienza a pasar factura. El 54% de los votantes piensa que Trump está sobrepasando los límites constitucionales, incluyendo a un sector de su propio partido. La alerta más clara es que el 62% de los votantes independientes, los que suelen definir las elecciones, coinciden en que ha ido demasiado lejos. El desgaste también se ve en temas como donde antes tenía ventaja, ¿no? Solo el 43% aprueba su manejo de la economía y su índice de aprobación entre independientes ha caído a apenas el 29%. En inmigración, aunque la mayoría apoya las deportaciones, hay casos como el de Kilman Armando Abrego García, deportado por error a una prisión de El Salvador. También lo hemos comentado en reiteradas oportunidades aquí. También ya se ha confirmado que tiene relación con el MS-13 y el tráfico de personas. Bueno, es que han sacado a flote en torno a esto lo que algunos ven como uso indiscriminado del poder, y también se ha hecho todo un trabajo por parte del Partido Demócrata de ir a El Salvador en busca de traérselo a los Estados Unidos. Ahora, incluso votantes que respaldan a Trump admiten que los últimos meses han sido caóticos y aterradores. Ahora sí, muchos justifican sus decisiones con una frase que se repite. Según el New York Times, la frase es: a veces hay que romper las reglas. Pero la pregunta que empieza a instalarse en la opinión pública es: ¿cuánto poder es demasiado poder? Bueno, mientras crece esta presión, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a desarrollar más de lo que hemos hablado en este primer bloque de programa. Ya regresamos. Lamentamos informarles sobre el fallecimiento de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta mañana, nuestro comandante murió feliz, rodeado de su esposa, Cilia Flores. Fallece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En una impactante noticia para Venezuela y el mundo, se ha informado que el presidente Nicolás Maduro falleció la noche de ayer debido a un infarto fulminante. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el deceso en una alocución oficial desde el Palacio de Miraflores, expresando su profundo pesar y destacando el legado del mandatario. El Consejo de Estado ha sido convocado de emergencia para establecer los pasos a seguir en la transición de poder. Mientras tanto, ciudadanos se congregan en plazas y calles para rendir homenaje al líder fallecido. Lamentamos informarles sobre el fallecimiento de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta mañana, nuestro comandante murió feliz, rodeado de su esposa, Cilia Flores. Fallece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En una impactante noticia para Venezuela y el mundo, se ha informado que el presidente Nicolás Maduro falleció la noche de ayer debido a un infarto fulminante. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el deceso en una alocución oficial desde el Palacio de Miraflores, expresando su profundo pesar y destacando el legado del mandatario. El Consejo de Estado ha sido convocado de emergencia para establecer los pasos a seguir en la transición de poder. Mientras tanto, ciudadanos se congregan en plazas y calles para rendir homenaje al líder fallecido.
Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos. E só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Entra governo, sai governo, uma coisa é certa, haverá alguma farra no INSS. Na de hoje, que levou à queda do seu presidente, entidades descontavam de aposentados contribuições não autorizadas por eles. Um esquema que pode chegar a desvios de bilhões de reais. Os cálculos aí são de 8 bilhões de reais. Na busca pela popularidade perdida e 2 semanas após o ministro das Comunicações cair denunciado por corrupção, o governo saiu a campo para tentar faturar politicamente em cima da operação. Mas todos os elos políticos, até agora, apontam para um esquema de muitos donos e muitas mãos, a começar pelas entidades envolvidas, algumas delas ligadas ao PT e ao Centrão, passando por um dos sindicatos-alvo da Polícia Federal, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, passando também pelo Congresso Nacional, que restringiu e eliminou medidas saneadoras do INSS, e passando também pelo alto ao baixo escalão do INSS, que avalizou e participou do esquema. Definitivamente, não dá para o governo tentar faturar nessa operação. Lula e Trump descobriram uma coisa em comum: não gostam de presidente de Banco Central. Lula passou um bom pedaço do seu atual mandato chamando o presidente do Banco Central, no mínimo, de sabotador. Foi o que Donald Trump descobriu agora, que o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, e nas palavras de Trump, é um sujeito que age contra a população do país. Mais ou menos o que Lula dizia de Roberto Campos Neto, quando esse era o condutor da política monetária brasileira. O motivo para os xingamentos dos dois presidentes em relação aos bancos centrais é idêntico. É o impacto político dos juros altos, impacto político entendido como impacto na popularidade de cada um. Da mesma maneira que Lula, também Trump acha que juros altos são resultado de má vontade ou más intenções de gente desvinculada do dia a dia das pessoas e que sequer foram vencedores de qualquer eleição. Nem Trump, nem Lula concedem em público qualquer benefício da dúvida em relação às próprias políticas. Quer dizer, o quanto das decisões que ambos tomam tem impacto nas taxas de juros. No caso de Trump, o Fed vinha descendo os juros lá nos Estados Unidos até o presidente americano lançar uma guerra comercial e protecionista contra o mundo inteiro, numa intensidade como não se via há quase um século, criando uma atmosfera de incerteza, dúvidas e expectativas de mais inflação. E criando para o Banco Central de lá um dilema. Se baixam os juros, facilita a inflação. Se não baixam os juros, facilita a recessão. Trump disse que, se quiser, ele põe o presidente do Banco Central para fora do cargo rapidamente, algo que a Suprema Corte americana terá de decidir. Esta é a grande diferença entre Trump e Lula. Aqui o STF reconheceu, pelo menos, a autonomia do Banco Central. Governar é, sobretudo, administrar um orçamento, põe dinheiro aqui, tira dali, e quando não dá mais para mexer no orçamento, pois tudo já tem destino marcado, quando não tem mais gasto livre, então, pela lógica, o governo não governa mais. É o que o próprio Lula 3 sugere que vai acontecer. Nas estimativas que enviou ao Congresso sobre as contas públicas, o governo diz que daqui 3 anos não tem mais despesas livres. Pior ainda, o governo admite que as contas públicas entrarão em colapso, já em 2027, se nada for feito. E não está sendo feito nada. Pois tudo gira em torno das eleições de 2026. E Lula acha que vai se dar mal se começar a cortar gastos, por exemplo. Por enquanto, prefere seguir nessa toada,
A situação fiscal vai se deteriorando lentamente, devagar, mas ainda sem provocar pânico ou correrias. No cálculo político de Lula, a coleção de bondades, isenção de imposto de renda, consignado ampliado, ajudinhas aqui ou ali, vão facilitar a vida dele nas próximas eleições. Ele está sendo ajudado também pela oposição, fragmentada e sem saber ainda quem indicar para enfrentá-lo, mas essa é outra história. A aposta de Lula para ir tocando o fiscal como está hoje depende de duas coisas que ele não controla. A disposição do Congresso de ajudar o governo a arrecadar mais, já que cortar não vai. E o cenário externo, que ninguém sabe rigorosamente como é que vai ficar. Urgente, urgentíssimo. A coisa ficou feia, mas ficou feia mesmo para o lado do ministro Alexandre de Moraes. Vocês precisam saber das movimentações internacionais contra o ministro Alexandre de Moraes por ele ter tomado aquela decisão de enviar aquela mulher para enquadrar o presidente Bolsonaro na UTI, gente, na UTI. Ela não esterilizou caneta, roupa, máscara, nada. Do jeito que ela chegou, ela entrou na UTI e depois disso o estado do presidente Bolsonaro piorou. Vem comigo para vocês saberem das decisões drásticas que estão em andamento, punições severas contra o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro vamos começar aqui. Urgente. Jason Miller, conselheiro de Trump, diz que o que Moraes está fazendo com Bolsonaro é maldade. O que Moraes está fazendo com o presidente Bolsonaro é pura maldade. É pura maldade. Olha, isso daqui teve repercussão internacional, chocou o mundo. A coisa foi tão grave, mas tão grave, a atitude do ministro Alexandre de Moraes foi tão grave, primeiramente que é crime. Está escrito na lei, no Brasil, que não pode fazer isso com uma pessoa que está debilitada após uma cirurgia de 12 horas, cortou a barriga do homem, pelo amor de Deus. E agora, quais são as movimentações? Primeiramente, o Eduardo Bolsonaro saiu dos Estados Unidos, foi para a União Europeia, denunciar na Corte da União Europeia todas as decisões arbitrárias que o ministro Alexandre de Moraes vem tomando, não só contra Bolsonaro, mas contra patriotas do 8 de janeiro e esses outros aí também que virou réu por causa do suposto golpe. Eduardo Bolsonaro foi na União Europeia para denunciar no Parlamento Europeu. O que quer dizer isso? Quer dizer que França, Espanha, Itália, Portugal, Polônia vão analisar essas denúncias. Melhor dizendo, vão analisar não. A Polônia foi a primeira a dar o passo. Um parlamentar da Polônia disse que vai criar um projeto, mais ou menos isso, para punir o ministro Alexandre de Moraes severamente. E ele disse mais, o que está acontecendo no Brasil são decisões através dessa ideologia marxista-comunista. É os comunistas que estão por trás disso tudo, perseguindo só a ala conservadora. Esse é a maneira que eles agem contra os seus opositores, para que os opositores não voltem ao poder. Vocês podem ver que eles estão perseguindo e punindo a ala conservadora de várias maneiras que eles podem fazer isso. Daniel Silveira, presidente Bolsonaro, generais de 4 estrelas, todos aqueles ex-ministros do governo do presidente Bolsonaro que ia concorrer às eleições de 2026, boa parte deles viraram réu, Ramage, por exemplo aí. Então é uma perseguição implacável. Mas vem comigo que tem mais. Veja qual foi a decisão lá dos Estados Unidos. Urgente, Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado de Trump, pede tarifas, embargos e cortes em acordos com o Brasil após Bolsonaro ser intimado em hospital. Absolutamente monstruoso o que eles estão fazendo para Bolsonaro impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode ficar em silêncio. Precisamos de embargos comerciais, aumentos de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além de pressão regional e internacional para isolar o seu regime corrupto até que o juiz seja destituído. Esse foi o pedido do
Mike Pence, ex-funcionário do governo do Donald Trump, que tem grandes influência lá no parlamento dos Estados Unidos e também com Donald Trump e várias outras pessoas que compõem o governo do Donald Trump. Então, através aqui dessa nota que ele soltou contra o ministro, direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, mas ele também direciona o governo Lula. Porque foi aquilo que eu disse e volto a repetir a respeito do pronunciamento do parlamentar, né, da Polônia. Ele disse: o que está em andamento são decisões comandadas por comunistas, viu? Essa perseguição implacável. Então, o que nós dá para perceber aqui, que eles querem não só punir o ministro Alexandre de Moraes, mas como também o desgoverno do Lula. E se os Estados Unidos aplicarem essas sanções que vocês acabaram de ver aqui, o Brasil vira pó. E por que eu falo que o Brasil vira pô? Mas não para por aí não, tem mais. Fique comigo até o final para vocês entenderem. E por que o Brasil vira pó? Olha o Eduardo Bolsonaro aqui, ó. A dele ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos, você lembra o que ele falou? Fez piadinha, falou que gostava de ir pra Europa, né? Então tá bom. Bora. Quando perguntaram para Alexandre de Moraes sobre a possibilidade dele ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos, você lembra o que ele falou? Fez piadinha, falou que gostava de ir pra Europa, né? Então tá bom. Bora. Então, essas palavras aqui do Eduardo Bolsonaro mostram claramente que ele já está, né, no solo europeu para denunciar as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, o totalitarismo, a perseguição, e não respeitar, né, as decisões, as leis, né, os rituais. Ele não está respeitando nada, ele está atropelando tudo, não importa o que for. O estado de saúde do presidente Bolsonaro piorou. Então mostra claramente que nas palavras do Eduardo Bolsonaro que o ministro Alexandre de Moraes também poderá receber sanções da União Europeia e ser impedido de entrar na União Europeia. Mas peraí, calma aí, mas não é só isso não. Não é só isso não. Tem a morte financeira que os Estados Unidos querem impor contra o ministro Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky. E tudo indica que depois dessa decisão catastrófica que Moraes tomou contra o presidente Bolsonaro de enviar essa mulher lá na UTI, ele também poderá sofrer punições através da Lei Magnitsky, né, da União Europeia. Melhor dizendo, se ele sofrer essas punições todinhas, o ministro Alexandre de Moraes ainda poderá ter até o seu nome na Interpol. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, na Interpol. Aí, se o nome dele for constar na Interpol, todos esses países, que são mais de 100 países, né, que tem acordo com a Interpol, ele não vai poder viajar. Não é só para a União Europeia não, viu? Então essa é a situação. Mas agora vamos aqui para a parte final para quem ainda não viu. Urgente, deputado Dominique, do Parlamento Europeu, propõe sanção a Moraes após intimação contra Bolsonaro. A União Europeia precisa agir agora. Vou propor um projeto para estabelecer sanções a Moraes aqui na Europa. Ele não falou a Polônia, não. Ele é do Parlamento da Polônia. Ele falou União Europeia. Sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Então o que dá para a gente perceber aqui é que cada dia que passa, com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ele está prejudicando ele mesmo, porque vocês podem ter certeza que vai vir as retaliações, pode demorar um pouquinho, mas isso faz parte do processo tanto da União Europeia como dos Estados Unidos. Para uma pessoa ser julgada, passa por um processo, por um ritual, segue as leis, não é como o ministro Alexandre de Moraes, que atropela tudo, tá? E esse homem aqui falou com sangue nos olhos. Ele falou com sangue nos olhos. Eu vou colocar aqui de novo o vídeo dele para quem não viu, e preste bastante atenção, mesmo se você viu, preste bastante atenção de novo na fala desse homem. Olha o tanto que esse homem está com raiva das decisões do ministro Alexandre de Moraes. E lembrando que é a primeira vez que eu estou vendo um parlamentar da Polônia falar contra o ministro Alexandre de Moraes dessa forma, porque isso trouxe indignação. O vídeo da mulher ter visitado o presidente Bolsonaro para ele assinar aquele papel viralizou na União Europeia, viralizou nos Estados Unidos. Supreme Court judge Alexander recorded this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes
are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Record this message is because I busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Na verdade, o que eu enfrentei, quando tudo parecia chegado ao fim, com o Senhor Jesus eu encontrei, e Ele estendeu sua mão para mim. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. O mundo é belo e farto de ilusão, abrigo e paz no coração, só com Jesus tenho um motivo de explicar minha emoção. Maravilhoso é pertencer a Jesus. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Sou um justo justificado em Jesus, sendo a razão do grande livramento. Feliz estou, me alegro em sua luz, com a certeza que em meu pensamento está. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro, fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador,
que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!